Oi! Hoje, mais uma vez, o segundo episódio do Café com Lentes. É aquele podcast que vai te levar informações sobre visão. Então, a gente vai ter sempre esses convidados, seja da área de oftalmologia, seja da área do ramo óptico, né? Hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, a doutora Carolina Daltro está aqui com a gente, tá? Ela vai se apresentar para vocês. Ela é escritora também, viu, gente? Também tem livro, tem bastante novidades. Doutora, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu quero que você se apresente ao público do Café com Lentes. Boa tarde, Adriana, a todos que nos escutam. Eu queria agradecer a oportunidade desse convite, de estar aqui levando informação para todo mundo, indo além do consultório. Eu acho que esse é um papel de todos os médicos atualmente, né? Eu sou oftalmologista, formada pela Escola Baiana de Medicina, fiz minha residência lá atrás no Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção à Cegueira, no IBOPC, né? Título de especialista. Muito aquele hospital, é incrível lá. Título de especialista aí pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Atuo já na capital baiana, atendo adultos e crianças. Meu foco realmente é a parte de lente de contato, que é o que eu mais faço, gosto, sou míope desde a adolescência. E estamos aqui para levar esse conhecimento todo, falar um pouquinho aí da miopia, das novidades. Tem novidades e coisas que às vezes as pessoas desconhecem, né? Com certeza. Isso eu vou querer que você explique bem direitinho para todo mundo, tá? Isso bem? Aí, tá bom. Doutora, eu vou começar te perguntando uma coisa sobre miopia, né? Que cada hora a gente vê que até aumenta mais os casos de miopia, além de que já tem muita gente, eu vejo que tem pais também, que tem essa coisa, acho que passa, não sei, tem muita informação que eu acho que deve ser dada para as pessoas mais leigas. Então me fale sobre a miopia inicialmente. Com certeza, Adriana. A miopia, na verdade, ela é uma doença, né? Ela está prevista no Código Internacional de Doenças, né? Ela é uma patologia ocular onde a imagem ela se forma antes da retina. Então, o paciente ele tem uma dificuldade de enxergar de longe. É uma doença que tem uma relevância muito grande, uma incidência cada vez mais crescente. Ela é muito mais comum em países do leste asiático, né? Com prevalências bem elevadas. Chega, às vezes até tem populações que metade da sua população daquele país são de pacientes míopes. Existem estudos que eles estimam que, se nada for feito, em 2050, metade da população mundial será míope, né? Eu já ouvi falar nesses dados, inclusive no ramo óptico a gente cita muito isso também, né? Que em 2050 ou se faz alguma coisa agora ou não. Então, aproveitando esse gancho, sobre as crianças, porque são exatamente elas que em 2050 vai dar essa estatística enorme de ser metade da população, né? Então, assim, sobre a miopia e crianças, o que é que a senhora me diz? Então, a miopia ela é uma doença extremamente prevalente em todo o mundo. Ela é tem uma incidência muito mais frequente em países do leste asiático, né? Dados, como a gente falou anteriormente, estimam que em 2050 metade da população mundial será míope. E a importância da gente atuar nas crianças é a gente tentar evitar as formas graves da miopia que estão associadas a doenças oculares graves e potencialmente deletérias, né? Pode ocasionar... Pode levar a cegueira, então, doutora? Pode, sim. Na verdade, estima-se que 50% a 70% dos pacientes automíopes, aquelas miopias que passam de 5, 6, eles vão desenvolver doenças oculares, como maculopatia miópica, glaucoma, catarata. São doenças oculares que podem levar, inclusive, a uma perda visual. No universo infantil, a grande importância é porque ela altera o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento emocional daquela criança. Muitas vezes as crianças são vítimas de bullying, né? Então a criança, ela tem a sua qualidade de vida impactada desde muito cedo pela miopia, né? E cada grau que a gente conseguir evitar a progressão importa, porque hoje a gente já sabe que quanto maior o grau ou maior o tamanho do olho dessa criança, maior a associação dessas patologias oculares graves, né? Doutora, a senhora falou de bullying, eu lembrei de uma coisa. Que na minha infância, essa coisa do bullying de ser 4 olhos e tal,
Hoje em dia, você não acredita que, ao contrário, as crianças que às vezes não precisam usar óculos, ela quer ter óculos. Então, assim, a gente hoje em dia já tem esse ganho, que não tem mais o bullying por usar óculos, e sim um bullying, como você falou, por não aprender, por estar ali diferente dos coleguinhas. Mas o uso do óculos, não. Isso é uma coisa, assim, pra gente do ramo óptico, acho que para a oftalmologia foi um ganho muito grande, as pessoas verem como beleza e como as crianças estão querendo usar, se acham bonito com óculos, né? Com certeza. Isso parte muito da educação, né? As escolas, as famílias, a sociedade como um todo tem trabalhado nessa questão cada vez mais, né? Da igualdade realmente, e que cada um vai ter as suas deficiências, né? Como é que um pai e uma mãe, ou até um professor também, né? Na escola, vai identificar que essa criança tem uma miopia ou que ela não está desenvolvendo muito bem? Porque tem crianças, por exemplo, que o míope seria sentar bem na frente. Essa criança não gosta, ela já é mais tímida, ela não está sentando na frente e vai terminando se prejudicando, né? Então, como um pai, uma mãe, até em casa também, ver essa dificuldade da criança. É muito interessante que durante a consulta, o exame oftalmológico, a gente pergunta, né? Então, essa criança, quando você coloca, ela assiste, eu sempre pergunto do uso das telas, essa criança, às vezes eu pergunto, inclusive, a pergunta pra criança, sabe? Você gosta de assistir televisão? Gosto. E você gosta de brincar no celular? E eles já olham pros pais, já ficam com medo da resposta. E quando ela senta pra ver televisão, essa criança, ela aceita assistir a televisão da onde ela é determinada para assistir, ou é uma criança que ela vai e fica chegando sempre ali para frente? Essa criança tem qual é a atividade, qual é o ano escolar dessa criança, né? A gente sabe que no ensino infantil o mundo das crianças ainda é muito de perto, e a importância do exame oftalmológico está justamente seria uma coisa da prevenção também, então, o exame. Exatamente. Já entra na prevenção dos pais também, não é isso? A criança, ela se adapta muito fácil à realidade a que ela é submetida. Então, muitas crianças que têm uma baixa de visão, muitas vezes é difícil para os pais reconhecerem sinais e sintomas, porque aquela criança se adapta. Então, ela acha que ela enxerga daquele jeito. E, então, uma vez por ano, precisa levar no oftalmologista. Você falou uma coisa certa que eu já vi no ramo óptico. Uma pessoa falou que não precisava de óculos, e quando ela recebeu um óculos com um grau de -5, e aí ela passou, aí ela fez, poxa, eu não enxergava. Então a criança se acostuma também. A criança muito, né? ela não tem a referência da visão anterior, de uma visão boa, então ela se adapta facilmente. Isso é a nossa realidade. Tá. De o pai perguntar, mas como assim? Como ela tem -5? Como ela tem -7? -7 eu já vi. Entendeu? Então, assim, será que é por isso que ela não corre, doutora? Será que é por isso que ela só corre olhando para baixo? Será que é por isso que ela não pula? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar diferenciado realmente, entendeu? Porque muitas vezes o pai e a mãe ele não vai chegar dizendo, meu filho tem miopia, não. Agora a criança, assim, quando nasce tem que fazer o teste do olhinho, não é isso? E ela não teria que ir todo ano pro oftalmologista? Os pais levar exatamente para essa prevenção, e se tiver aumentando muito o grau, que tem alguma coisa já errada com essa miopia também? Com certeza. Na verdade, assim, as crianças, ela precisa, quando nasce, né, o bebezinho, ele faz o teste do olhinho, a gente acompanha esse bebê até uns 6 meses, a gente repete o teste do olhinho, ele detecta diversas alterações oculares que surgem em momentos diferentes do desenvolvimento da criança. Então, por isso a importância desse acompanhamento. Em um determinado momento, essa criança ela já é liberada para um acompanhamento anual. Então, a partir dos 2 anos, toda criança deve fazer uma avaliação oftalmológica anual, porque faz parte também da nossa avaliação, enquanto especialista, identificar naquelas crianças os fatores de risco, ou naquela família, porque a gente já sabe hoje que existem alguns fatores de risco para desenvolver miopia, né? Então, excesso de atividades para perto, nível socioeconômico mais elevado, raça asiática, pai e mãe míope aumentem até 7 vezes a chance de ter miopia, uso de telas, né? Que na verdade é o uso da atividade de perto, e até o sexo feminino, em alguns estudos, demonstram ter uma prevalência maior do que os meninos. Então, uma vez que a gente identifica isso, a gente consegue orientar aquela família qual o tempo de tela determinado para aquela idade, expor essa criança ao ar livre. Hoje a sociedade
mundial de oftalmologia pediátrica e estrabismo, ela já estipula o mínimo de 2 horas por dia de exposição ao ar livre como a principal forma de prevenir novos casos de miopia. Ainda não é muito certo se essa exposição ao ar livre atuaria também naqueles pacientes que já são míopes. Então, naquela criança que ainda não desenvolveu a miopia, levar ela para fora de casa, para um parque, passear, mais externo e menos interno. Exatamente. Apesar que essas 2 horas, e se ele levar 6 num computador, num celular, vai quase nada, né? Então, além da parte externa da criança e brincar, também retirar um pouco, né? Com certeza. Na verdade, hoje a gente já tem diretrizes bem estabelecidas do tempo de tela adequado para cada faixa etária. Sim, verdade. Mas a senhora acha que os pais estão realmente seguindo? Porque, assim, o que eu vejo de criança com o celular na mão, com o celular dos pais e tal, como a senhora sabe, eu visito o oftalmologista e estou ali no consultório. Quantas vezes eu estou vendo no próprio consultório que a criança vai ser atendida e os pais deixaram o celular na mão da criança? E assim, me dá vontade de falar, olha, os oftalmos me disseram que não pode, não são muito pequenininhos e tal. Como é pra vocês? Tem de tudo, tem de tudo. Tem aquela criança que ela já entra no consultório com o celular na mão, eu já chamo ela brincando, mas você nem disfarça. Tem aquele pai, aquela mãe que vira e diz, foi o avô que deu, entendeu? Então, tem aquela família que já controla mais, então quando você pergunta, não, doutora, eu não deixo, eu limito. Eu acho que atualmente, eu sou mãe também, é muito difícil, é uma realidade difícil você tirar o contato dessas crianças, dessa nova geração, das telas, mas eu acho que é importante a gente estar alertando, assim, se eles vão seguir as nossas orientações, não cabe, mas a gente tem que estar sendo defensores do que a gente acredita, sim, né? Então, sim, que vocês estudam tanto, né? Eu sei que cada lente que é lançada, por exemplo, para o óculos, dessa para miopia específica, eu sei que vocês estudam muito para saber e para poder indicar também. Então, tem a parte possível de vocês e os pais também, né? Fazer a parte deles também. Exatamente. Que a criança não vai fazer, é muito divertido, é viciante. Na hora que ela vai querer sempre o celular. Eu sempre começo com a pergunta da televisão. Você gosta de assistir televisão? Aí sempre sai um gosto, assim, meio tímido. Eu pergunto, e brincar no celular, você gosta? Aí todo mundo... Aí já olha assim pra mãe, tem aqueles que dá... Assim, no consultório tem esse lado, assim, quando a gente gosta de conversar com o paciente, que é naquele minutinho ali da consulta que a gente consegue saber os pormenores, aquela coisa, o que tá nas entrelinhas. Então, eu já tive pai que jogou o telefone da filha do segundo andar da casa. Eu joguei lá de cima pra baixo mesmo, porque eu tava chateado. E sempre importante, quando às vezes eu atendo a criança e diz, não, eu já fui no oftalmologista, eu sempre pergunto, como foi? Dilatou a pupila? Como é que foi feito esse óculos? Porque eu acho que, hoje em dia, a gente não pode mais atender os pacientes como a gente atendia antigamente, né? Então, eu sou míope, então minha mãe ia lá no oftalmologista e tome aqui o seu óculos e é isso que tem para fazer. E hoje em dia não dá mais para ser dessa forma, né? Então, o mais importante, nós já temos hoje aqui as diretrizes brasileiras, né? Feitas pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que são vários estudos, né? Foram vários colegas que estabeleceram como se fosse um código de conduta, não é imposto, mas é uma sugestão baseada em evidência científica de como a gente deve atender esses pacientes hoje, né? Então é muito importante quando essa criança entra no consultório que a gente possa conversar com essa criança, observar fatores de risco, né? Fazer o exame adequado dessa criança, sempre com a dilatação da pupila, ver o exame do grau e conseguir classificar em que momento dessa criança se encontra. Essa criança já é uma criança míope ou essa criança ela é considerada um pré-míope, que é uma outra classificação onde essa criança ela tem uma hipermetropia que está baixa para aquela idade. Essa criança tem uma miopia que está progredindo. Um pré-míope, ele é uma miopia muito baixa, seria isso? Ou não? A gente que é leigo para entender. As crianças, normalmente, elas são hipermétropes, né? Que é o contrário da miopia. Sim. Né? A imagem se forma lá depois da retina e quando o olhinho vai crescendo, vai tendo esse ajuste. Então, a gente tem uma reserva de hipermetropia, vamos assim dizer, que é determinada por cada idade, né? Então, é como se o uso
frequente do celular, ela diminuísse isso daí, entendeu? Aí já chama a atenção de vocês, Isso, médicos, então se você se você dilata o olho daquela criança e você encontra ali aquele grau, às vezes você nem vai passar o óculos, mas você já tá vendo que aquele grau dilatado, ele está mais baixo, essa hipermetropia, ela tá mais baixa do que era esperado para aquela idade, esse paciente, ele vai fazer aquela virada miópica, como a gente chama, né? Sim. Então, olhar se o paciente, em que momento, né, esse paciente se encontra. É um paciente pré-míope, é um paciente que é um rápido progressor. Então, a gente tem critérios hoje, atualmente, bem estabelecidos, onde a gente consegue determinar quantos anos tem essa criança. Então, a miopia que começa antes dos 7 anos, a gente já vai acender um alerta, né? Ô, doutora, e quando tem que a gente falou de miopia, entrou a hipermetropia também, e quando tem o astigmatismo, é algum índice também para a miopia? Se a criança apresentar só um leve astigmatismo? Não, o astigmatismo, a miopia e a hipermetropia, eles são erros refracionais. Então, são alterações, são doenças oculares, onde a imagem não é formada de forma adequada na retina. Certo? Então, assim, cada um vai ter a sua particularidade. O astigmatismo vai ter uma visão mais borrada, mais distorcida, vai ter uma fotofobia. Existem alguns tipos diferentes de astigmatismo. A hipermetropia também. Mas esses dois, a hipermetropia e o astigmatismo, são graus que o paciente ele consegue, aperta o olho um pouquinho ali e se vira. Aperta o olho ali um pouquinho e se vira. O míope não. O míope, se ele pode apertar o que for, a depender de determinado momento, ele não vai conseguir ficar sem um óculos, né? E importante também, ainda falando aqui no exame, é que hoje a gente já sabe muito que o grau aumenta porque o olho cresce, né? Então, hoje isso já está muito bem estabelecido e quanto maior esse crescimento ocular, maior vai ser o grau do paciente, maior o risco de doenças oculares graves. Então, a nossa tentativa é atuar justamente tentando frear esse crescimento ocular. As crianças, elas vão ter, né? Porque o olho está ali pequenininho, e o crescimento ocular acompanha o crescimento da criança. A gente já tem hoje também gráficos de percentios que a gente consegue, através do exame, medir o tamanho desse olhinho. Então, a gente vai acompanhando o tamanho do olho da criança, não só o grau. Porque o grau, o exame de grau, né, vamos dizer assim, a refração, como a gente chama da criança, é um exame à parte, né? Porque a criança tá ali e tal, então... já esse exame que a gente mede o tamanho do olhinho é algo mais objetivo, então a gente consegue acompanhar. E o mais interessante é que esse aumento do tamanho do globo ocular, ele antecede o aumento do grau. Então, se eu tenho uma criança que eu tô vendo que o grau nem tá aumentando tanto, mas o crescimento do diâmetro anteroposterior desse olho está maior do que o que esperado para aquela idade, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Ô, doutora, então é por isso que às vezes a pessoa, quando chegou a uma determinada idade, as pessoas falavam assim, meu grau estabilizou. Não, eu não preciso nem trocar de grau agora, já estabilizou, não muda mais a miopia. Então era exatamente por isso, porque a pessoa cresceu, o olhinho também cresceu, isso. E aí por isso que tem essa parte da estabeleceu, não, meu grau tá estabilizado. Exatamente, só que antigamente a nossa demanda de atividade de perto era muito menor. Porque a gente já sabe que o crescimento, ele antecede a mudança do grau, mas o que mais faz o olho crescer é o excesso da atividade de perto. E aí entra o celular, aí entra o tablet. E hoje, mesmo depois de uma certa idade, a gente continua com esse excesso, né? Então, a gente vê muito adulto que tem miopia em progressão, e às vezes é até uma situação assim, um pouco difícil, porque vai aumentando mesmo e a gente fica ali. O que a gente tem de opção para oferecer para aquele paciente? Eu soube que está tendo estudos também com essas lentes que foi feita especialmente para crianças e adolescentes, né, pré-adolescentes. Já está se estudando o adulto que era para estar com uma estabilidade e está aumentando. Então, eu já ouvi falar alguma coisa sobre isso também, que vai ter estudos para esse pessoal também, que era para ter estabilizado, mas que de alguma maneira está aumentando, e eu acho que é exatamente como você falou, é muita coisa para perto, você forçando o olho muito tempo para perto, né, caso das telas, de tudo que a gente precisa para perto. Hoje a gente já tem algumas opções, né? Então, é uma consulta que acaba se estendendo um pouco mais, não tem jeito.
Então, hoje a gente já dispõe de recursos, né? A gente chama de tratamento para progressão da miopia ou controle da miopia. São uma série de medidas que a gente vai tomar, de condutas médicas. No último congresso do CBO, inclusive, se falou muito em não usar essa terminologia controle da miopia, e sim manejo da miopia, porque a gente sabe que muitos casos, mesmo que a gente lance mão de tudo que a gente tem atualmente disponível, eles vão continuar com a miopia e progressão, mesmo que a gente faça tudo que está ali ao nosso alcance. Então, a gente usa um óculos de defocus, a gente usa um colírio de atropina, a gente orienta as medidas ambientais, né, diminuir tela e se expor, mas mesmo assim progride. Então, hoje em dia, o termo correto é manejo da miopia. Manejo da miopia. Porque você não consegue realmente controlar. Nenhuma das opções. Isso. Nenhuma das opções que a gente tem hoje disponíveis, né, para o tratamento da miopia, nenhuma vai evitar essa prova. A gente não deve, né, falar dessa forma com o paciente, de que não vai crescer, principalmente se você estiver diante de uma criança, que você sabe que a chance de aumentar é grande. Então, por isso, atuar preventivamente, atuar de forma precoce, explicar àquela família a importância do segmento semestral. Hoje em dia, todo paciente míope volta no meu consultório a cada 6 meses. Então, aproveitando, quais são essas que você acabou de citar? Já tem algumas? Quais seriam opções de tratamento? Essas opções de tratamento para miopia ou para conter ou para o que a gente faz, né? Como é que é essa conduta, esse direcionamento do paciente, né? Eu gosto de explicar que, assim, sempre a gente tem o que fazer. Sempre há o que ser feito. Então, se é um paciente muito pequeno, ele tem menos de 5 anos, né, a gente ainda não deve iniciar a atropina. As orientações são sempre a partir dos 5 anos. Mas abaixo dos 5 anos eu vou conversar com aquela mãe, eu vou saber se aquela mãe é míope, eu vou saber se aquele pai é míope, com que idade a mãe e o pai começaram a usar óculos, né? Os avós também, doutora, interferem primeiro grau, ou não? Primeiro grau. Acaba que é genético, né? Então, se você tem uma avó, você vai ter uma transmissão. Certo. Mas estimular essa criança a atividades externas, né, reduzir o tempo de telas, adequar. Às vezes eu converso aliás, às vezes não, quase sempre eu converso também direcionando a criança. E aí, acima dos 5 anos, a gente já tem algumas opções de tratamento. A gente tem as opções óticas, que seriam lentes de óculos especiais, lentes de defocus, como a gente chama, a gente pode falar um pouquinho mais disso lá na frente. E a gente tem as opções farmacológicas, que seria o tratamento de atropina, né? Esses 2 braços, digamos assim, do tratamento, seria o tratamento óptico ou o tratamento farmacológico. Isso não é estudo, isso a gente faz na nossa prática, isso já tem bem critérios estabelecidos de como deve ser feito. Sim, já faz no dia a dia de vocês. Isso. E eles 2 podem ser associados ou são separados? Podem, sim. A recomendação, né, das diretrizes é que a gente sempre comece com uma monoterapia, entendeu? Então eu vou primeiro começar com uma coisa só. Aí eu vou ter que, diante de cada paciente é único, né? Então, assim, quando a gente pensa em atropina, tem um baixo custo, tá ali acessível, mas a gente tem efeitos colaterais, a gente tem efeito rebote após a suspensão, a gente tem dificuldade do paciente de pingar aquele colírio toda noite. Então, você vira pro paciente e diz, quando foi que você pingou ontem à noite? Aí ele olha pra mãe, se olhou ali, já não sabe. Precisa pingar toda noite, então o segmento é difícil. Ele começa no primeiro mês, quando chega no segundo, no terceiro, ele não usa tanto. E se vai pra casa de alguém, já esquece. Casa do pai, casa da mãe. Casa do pai, casa da mãe. E termina não, doutora, eu tava na casa do pai, eu mandei o colírio, ele não mandou de volta. Então é um pouco mais difícil. A atropina, né? Sim, em geral, cada médico tem a sua conduta, mas é uma droga eficaz. Hoje em dia, a gente já tem estudos que já respaldam determinada concentração, que a gente já inicia, propriamente dito. E o tratamento óptico é através do uso de lentes de contato ou óculos. Que eles vão agir é o seguinte, porque quando a gente corrige uma miopia com um óculos, uma lente normal, né, uma lente negativa, essa imagem na área central da retina, ela fica focada. Mas na média periferia, ela gera um defocus hipermetrópico. É como se a imagem na periferia da retina, ela estivesse desfocada. E isso estimula com que o olho vá buscando esse foco. Então, aí o olho vai crescer. Então, o olho vai crescendo cada vez mais. Se você usa uma lente se você usa uma lente comum, sim, exatamente. Então, a lente comum, ela corrige a imagem central,
Sim. mas a imagem da média periferia, ela tá desfocada. Então, esse desfoque hipermetrópico periférico estimula o crescimento do olho. Então, pensando nisso, que já é algo que já se conhece há muito tempo, o mecanismo de ação do tratamento óptico reside justamente na correção desse defocus hipermetrópico. É trazer a imagem da média periferia para frente, gerando um defocus miópico. Então, isso é o mecanismo de ação das lentes, seja a lente de ortoceratologia, seja a lente gelatinosa, ou seja, as lentes de óculos mesmo, as lentes de tratamento, né, como a gente chama. Pronto. Tem algum deles que a senhora quer falar mais especificamente? Principalmente, eu acho muito curioso sobre as lentes de orto, porque assim, muita gente nem imagina. Como eu sou bem antiga na oftalmologia, visitando vocês, então a gente termina conhecendo algumas coisas, participando de alguns congressos, às vezes a gente expondo e tá lá, e a gente termina ouvindo alguma aula que é para vocês. A gente passa realmente a conhecer, né? Ou o cliente também chega pra gente... Eu sempre estou ou no varejo ou na indústria, então às vezes você está também num balcão de ótica, o paciente mesmo fala, não, meu médico indicou isso e tal. Então a gente passa a conhecer um pouco também, mas nada melhor como um oftalmologista para explicar para a população o que é de fato e como funciona. Tá. Vou falar então primeiro das lentes do óculos, não é isso primeiro? Pode ser. Uhum. Certo, são lentes de defocus, elas não são lentes de óculos normais, embora elas pareçam normais. Então, quando a gente olha para aquela criança que usa um óculos, vamos dizer assim, uma lente especial, uma lente de tratamento, a gente vai olhar o olhinho dela normal, né? Mas são lentes que têm estruturas internas, né, associadas, e que elas causam esse defocus na média periferia, um defocus miópico, corrigindo, né? Hoje a gente já tem 5 fabricantes no Brasil, né? Que bom, né? Quanto mais melhor. Todas são certeza vai baratear preços e tudo. Isso. E mais acesso à população, com certeza. Todas são eficazes, né? Elas têm taxas de desaceleração variáveis. É importante o oftalmologista conhecer essas lentes, porque elas têm abrangências diferentes, né? Então, tem uma lente que corrige menos, outras corrigem miopias maiores. Então, elas têm particularidades, né? E é importante a gente saber disso na hora de prescrever, na hora de indicar uma lente. Muitas vezes a gente mostra essa lente no consultório para o paciente, para ele entender. E o óculos, ele acaba sendo uma ferramenta acessível, né? Cada vez mais acessível. O uso tranquilo, o paciente vai botar ali, vai usar, ele precisa usar esse óculos cerca de 10 a 12 horas por dia para que a gente tenha o efeito esperado, e a gente vai continuar acompanhando esse paciente, que ele usa óculos, ele vai voltar a cada 6 meses no consultório, ele vai medir o comprimento axial do olho, né, o tamanho do olhinho, que é o que a gente chama da biometria, que a gente chama, vai ver todo o exame, a refração, e a gente vai poder acompanhar. Você falou, até eu ia perguntar anteriormente sobre isso, você falou medir o olho, aí a gente já fica assim, é um scanner, como é essa medição do olhinho, que vocês acompanham o olhinho da criança crescendo? É um exame super tranquilo, dá pra fazer nas crianças, indolor, é um biômetro, né, que a gente usa, e a gente vai medindo ali desde a córnea até o fundo do olho, então ele vai me dizer que o paciente está com comprimento axial de 23,8 milímetros, ou esse paciente está com 24,5 milímetros, que é o número mágico, né? Então, 24,5, quantos anos? É o limite. Quantos anos tem esse paciente? Esse paciente tem menos de 10 anos e já tem 24,5 ou mais, ele vai ser um rápido progressor, se ele tiver menos de 7 anos. Então, aí tem que acender uma luz vermelha sobre esse paciente, né? É um paciente que você tem que virar e dizer aqui, veja aqui, a gente tem os gráficos, né? Os gráficos já estão sendo feitos com a população brasileira, em breve deve estar sendo disponibilizado. Nossos gráficos que a gente usa no dia a dia, eles são baseados no estudo europeu, né, da população europeia, mas ilustra bastante, a gente consegue, são gráficos confiáveis, onde a gente mostra, igual aquela curva de crescimentozinho do pediatra, a gente mostra isso no consultório, então aquilo eu acho que valida um pouco tudo que a gente está falando, tá aumentando, aumentou mais do que X milímetros por ano, ou aumentou em 6 meses tudo que era para crescer em um ano. O que a gente vai fazer aqui? Entendeu? E qualquer oftalmologista, ele tá preparado para passar uma lente dessa? Porque, por exemplo, a senhora é uma estudiosa nesse caso, eu sei, né? Mas será que os pais, qualquer
colega, qualquer subespecialidade vai atender essa criança, vai atender com essas lentes, ou seria melhor os pais procurar médicos oftalmos específicos? Olha, veja bem. Te deixando na saia justa agora, né? Veja só, a gente tem colegas que não atendem crianças, Sim, né? E não tem. tem nenhum problema nisso. E eu acho que realmente o atendimento infantil, ele precisa estar com aquele paciente que se identifica com esse público, né? Mas, por outro lado, todos nós atendemos todos os dias pacientes míopes no consultório. E não só a criança progride, o adolescente ele vai progredir também, né? E, infelizmente, tem muita falta de informação geral, de uma forma geral, de todo mundo que lida com o público infantil, né? Seja daquela criança que vai para um pedagogo, vai para um fonoaudiólogo, vai para o pediatra. Então, a gente tem diversos profissionais que lidam com a infância e tem muita falta de informação de todos, né, professores, outros especialistas da área de saúde que lidam com criança, e inclusive dos médicos, e inclusive dos médicos oftalmologistas. Essa diretriz, né, brasileira já publicada, ela foi publicada em 2024. Ano passado. Né, ela está aí acessível para todo mundo, então eu acho que assim, todos nós precisamos buscar essas informações, e se o colega também não se sente, é um paciente que está vendo, está acompanhando aquele paciente, tá vendo que tá progredindo, eu acho que se ele não se sente capaz, eu acho que não tem demérito nenhum dele indicar para um outro colega, dele encaminhar, né? Eu acho que o que a gente não pode fazer é justamente fechar o olho, né? Ou deixar de tratar um paciente de progressão. Se eu não faço aquilo, eu vou encaminhar para um colega que faz. Da mesma forma que eu tô atendendo um paciente de glaucoma, eu não vou tratar o glaucoma dele, eu vou encaminhar para um colega que faça. Agora, eu acho que deixar de fazer, eu acho que a gente corre um risco de incorrer na negligência, né? Então, ótimo. Eu acho que ficou bem entendido sobre as lentes de óculos comum, que vai corrigir qualquer refração, né? Seja hipermetropia, astigmatismo ou a miopia. E existem as lentes que são, na verdade, um tratamento, né? Que é essa que você falou. Na verdade, não é uma simples Não lente. é um óculos normal. Não é um óculos normal. É um tratamento que tem que ser acompanhado por vocês, oftalmos, durante um determinado tempo. Eu falo isso bastante. Não é um óculos normal. É um óculos de tratamento. Eu mostro pra ele esse óculos no meu consultório, como vai ficar. E vai ficar como? E na hora que eu olhar o óculos? Na hora que você olhar o óculos, você vai ver tudo igual ali. O rostinho dele, tudo como tá. E a adaptação? Tranquilo, nunca tive nenhum paciente que não se adaptou. Aí se alguma ouvinte nossa pensar assim, poxa, eu tô com uma receita aqui de mim, vou fazer o óculos da minha criança e vou falar na ótica que eu ouvi sobre isso. Ele chegando na ótica com uma receita comum, ele faz isso? Ele não deveria fazer, né? As óticas mais... vamos dizer assim, sérias, né? Ela vai obedecer o que está prescrito pelo oftalmologista, né? Mas como a gente tem esse público também de ótica que quer aprender com a gente, então o ideal, se por exemplo, ele vê isso, ele pode informar. Olha, por que você não fala com o seu médico, né? Isso seria ótimo, né? Você sabia que já tem uma lente e tal? Eu acho que por exemplo, todos os laboratórios deixam lá informações, então ele poderia também ajudar aquele paciente, aquele cliente dele no caso, né? Chegou como cliente e dizer, olha, fale com o seu médico, porque existe uma lente, conhecimento nunca é demais, né? Eu acho que às vezes ele não vai ter o conhecimento pelo médico, o médico nem falou isso, mas aquilo ali chega por um vizinho, aquilo ali chega por um amigo, ou aquilo ali chega por um profissional que tá na ótica, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu só acho ruim, assim, você mudar uma prescrição. Eu acho que procure seu oftalmologista, pergunte a ele, veja na internet, né? Hoje o conhecimento tá tão acessível. Sim, verdade. Tá bem acessível, então ele já pode ver também. E o que mais que a gente tem de novidade? Vamos falar de lente de contato? Lente de contato. Gosto muito. Uma vez eu tive uma experiência muito boa com lente de contato. Já usei. Hoje em dia, como eu tenho que fazer propaganda de lente de óculos, né? Então, o óculos termino deixando a lente de contato às vezes pra sair. E eu sou eu tenho presbiopia, então é só pra perto. Então, você termina deixando o óculos mais de lado, só quando precisa. Mas eu gosto muito da lente de contato e trabalhei numa empresa que visitava os médicos para falar de lente de contato. Era uma empresa que tinha lentes rígidas, eu fui conhecer a fábrica, inclusive fiquei
encantada, porque é como se fosse uma fábrica de lente de óculos, só que em miniatura. Então, assim, eu conheci essa fábrica e me apaixonei por lente de contato por causa disso, desse período que eu passei nessa empresa. Visitava vocês para falar de lentes para ceratocones, lentes para segurar a miopia, não sei se o termo é esse correto, você vai falar muito bem agora sobre isso, sobre as lentes de contato. Me conte agora. Falar de lente eu gosto bastante. Eu uso lente, acho que eu estava estudante do Colégio Antônio Vieira ainda, já ia para a escola de lente, não sabia nem muito para onde ia a vida, mas é isso. A lente de contato atualmente, assim, voltando para o que a gente estava falando lá, né, ela também é uma opção de tratamento para controle da miopia, né? Que é o assunto que a gente está aqui hoje discutindo e conversando. A gente tem hoje disponível tanto lentes gelatinosas, né? Quanto as lentes de ortoceratologia. Vamos falar um pouquinho mais desse tema aí daqui a pouco. É bem interessante esse tema. Mas as lentes, é importante a gente falar aqui, a gente está falando de atendimento de um público também infantil, adolescente, que quando a gente propõe o uso da lente para uma criança, né, a gente não está propondo para tirar essa criança do óculos, não é uma indicação estética. Então, tudo que a gente está falando aqui é um tratamento. Então, a lente de contato, quando a gente fala de lente de contato com miopia, né, com essa questão, principalmente em crianças, a gente está usando de uma lente de tratamento. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma única lente liberada para controle da miopia, que pode falar o nome? Que é a MySight, né? É uma lente que tem um estudo multicêntrico, randomizado de 7 anos, então a gente tem uma segurança, a gente tem uma eficácia, a gente tem uma liberação, inclusive da Anvisa, para usar a partir dos 8 anos, e tem muitos pacientes que usam, corrige miopia até menos 10, e o paciente ele vai usar como uma lente de contato normal, né, tem a particularidade de ser uma lente de descarte diário, e eu acho que as lentes, elas chegam para somar ao tratamento, porque elas vão dar àquela criança muito mais liberdade visual, elas facilitam a prática do esporte, elas melhoram a autoestima. Então, acho que por que não? Acho que a gente tem que quebrar esse paradigma do uso de lente em criança. A gente não está falando aqui, porque eu não quero ou não gosto de usar o óculos, a gente está falando de uma lente que vai dar essa liberdade. Aí seria, doutora, mais com uma supervisão dos pais, dos menorzinhos, né? Porque às vezes o pré-adolescente ele já sabe até se cuidar, mas os pequenininhos, por causa de colocar, de cuidados, tudo. Então com a supervisão dos pais, eles menores de idade, eu não adapto, mesmo que seja um adolescente, chegar no meu consultório 16 anos, a gente nem atende, assim, lá na clínica, a gente, cadê seu pai, cadê sua mãe, que às vezes deixa lá na clínica, vão resolver outra coisa e querem passar no final da manhã, né? Então a gente nem atende, mas é algo com consentimento sempre. É sempre importante ouvir aquela criança. Tem crianças que querem, tem crianças que não querem, e tá tudo bem, ele vai usar o óculos e não tem problema nenhum. Mas é mais uma opção de tratamento que a gente tem. E eu sempre explico todas as opções naquele momento ali inicial, porque eu acho que essa decisão de qual o tratamento melhor, eu acho que é individualizada para cada caso. A gente precisa olhar a realidade daquela família, né? Então, se eu estou dizendo que é uma mãe que trabalha, chega não sei que horas, ela ainda vai ter que ter a dinâmica de colocar uma lente ou tirar uma lente daquele menino. Como é que é na escola? Como é que é aquela criança? Essa criança tem outra... Eu acho que tudo tem que ser muito conversado, assim. Mas eu acho que... Por exemplo, você pega uma criança que curte muito um futebol. Gente, é o ideal, porque não tem óculos que resista a um futebol, né? Chamado baba aqui na Bahia, mas assim, não tem. Então você realmente, isso pra mim é mágico, é um encanto, porque imagine saber que ele vai acordar e poder fazer aquele esporte que ele gosta, seja uma natação, seja alguma outra coisa, sem estar com o uso do óculos, né? Isso. É muito bom. É muito variado. A gente tem muitas opções, né? Eu tenho um paciente, Levi, ele é lá do Bahia, algum então joga profissional e assim, ele usa a lente de controle, ele usa uma lente de defocus, né, no dia a dia. Sim. E na hora do futebol ele usa uma lente de descarte diário. Então a mãe foi treinada, coloca lá, faz o treino dele, joga o futebol dele e no final do dia tirou aquela lente e jogou no lixo, volta pro óculos.
Porque, na verdade, a gente tem hoje em dia lente de contato para tudo. Eu fico assim, tem gente que ainda não sabe que tem lente de contato intermediário, perto e longe. Tudo. Que você tem o chamado multifocal ou progressivo, como a pessoa queira chamar. Então, tem lentes que você vai poder ficar sem um óculos, né? Ir para um casamento, para uma festa toda maquiada e sem um óculos. Então, tem também, né? Tem lente, acho que Hoje pra tem tudo, lente pra né? tudo. Hoje só não tem lente pro paciente que não quer. Acho que lente de contato o paciente tem que querer. Não adianta ele chegar pra mim, eu adoro lente, eu uso lente desde muito tempo, então é uma coisa que eu gosto de estudar, eu gosto de estar ali atrás da novidade, mas não adianta eu querer e o paciente não querer. Primeira coisa é um paciente motivado. E quando a gente está falando de uma criança, isso é mais importante ainda. Doutora, ainda falando de lentes, não vamos encerrar ainda lente de contato, não, né? Lente a gente já falou bastante, mas em geral, mas lente de contato. Existe uma lente que você quer na hora de dormir e que acontece uma mágica de manhã, uma tal de orto alguma coisa. Me conte aí tudo sobre isso. Né? Então, aí todo mundo já gosta. Aí eu já vou falar sorrindo, né? Porque é uma coisa que eu gosto bastante. É uma técnica que se chama ortoceratologia, né? É um tratamento também refrativo, é uma das opções para o controle da miopia. É um tratamento refrativo onde a gente vai usar lentes de contato, gás permeáveis, então são lentes rígidas, né? Elas são feitas para o uso noturno, altamente permeáveis a oxigênio. Então o paciente ele usa a lente na hora de dormir e essa lente, através de uma diferença de pressão hidrostática, ela faz um modelamento no epitélio corneano. E quando chega pela manhã, o paciente vai retirar essas lentes e ele vai acordar enxergando um pouquinho melhor. E ele vai usar essas lentes todas as noites e essa lente corrige o grau do paciente enquanto o paciente dorme. É um tratamento temporário, é um tratamento reversível, né? A gente vê isso como uma vantagem, porque se o grau do paciente mudou, a gente consegue fazer um ajuste. Se depois de 1, 2 anos o paciente não quer mais usar essa lente, ele vai suspender o uso e todas as alterações que a gente induz nessa córnea, essa córnea vai voltar ao seu formato original, né? Acho Então, que é bastante interessante, né? a gente já E para criança também pode ou só adulto nesse caso? Então, as lentes de orto, elas são liberadas a partir dos 8 anos de idade, né? Como a gente conversou anteriormente, com a supervisão dos pais. Eu, particularmente, gosto muito dessa opção para criança, porque durante o dia, essa criança não vai usar nada, né? Isso não é uma mágica, como você falou, então assim, isso é ciência, na verdade, né? Mas assim, não é nenhuma noite de sono, a gente acompanha o paciente bem frequente nesse primeiro mês, mas a proposta é que durante o dia essa criança não vai usar nada, então ele vai para a escola sem o óculos, então veja bem, para uma criança, de repente, botar uma lente, tá? Durante o dia sem nada, né? É fantástico. Um ganho muito grande. Muito. É um ganho. A ortoceratologia, ela existe muito antes da gente falar de controle de miopia. Muito antes. Ela já existia. As primeiras lentes, ela foi apresentada, na verdade, ao mundo lá em 1962, né? Muito tempo antes. Aqui no Brasil, o Dr. Kleber Godinho já fazia ortoceratologia muito antes. Eu conheci o Dr. Kleber Godinho. Né? Ele faleceu, não foi faleceu, isso? Mas era um gênio em lente de contato. É incrível. Eu fui agora para minha segunda participação no curso deles, mas há muito tempo atrás também eu fiz, quando eu era residente ainda lá do IBOPC. Nós fomos uma turma boa. E ele já fazia ortoceratologia muito antes da gente falar de controle da miopia, né? Só que, naquela época, a gente não tinha resultados tão precisos, não corrigiam graus tão altos. O próprio material da lente foi evoluindo. Os próprios exames complementares oftalmológicos foi evoluindo. E hoje é uma técnica segura, é uma técnica eficaz. Tem diversos estudos mostrando que a incidência de complicações em crianças é, inclusive, menor do que em adultos, porque tem a supervisionamento dos pais, né? Tem a orientação. Então, se o pai e a mãe estão dispostos, tem um oftalmologista que consegue te orientar bem e você segue aquelas orientações, faria na minha filha tranquilamente. Ainda não tá míope, mas eu uso ortoceratologia. E tô aqui, corrigida. Ela tem diversas indicações, não é só o controle da miopia, então também é indicada para aquele paciente que não quer fazer refrativa ou não pode fazer uma cirurgia refrativa, né? Porque nas lentes de ortoceratologia a gente não corta essa córnea,
depende mais da espessura da córnea. É indicada para aqueles pacientes que fazem esportes, principalmente os aquáticos, né? Que é uma desvantagem em relação à lente gelatinosa. Porque é aquático, você não vai poder usar uma lente gelatinosa, né? A gente já olha meio torto. Então, de repente, pacientes que fazem esportes aquáticos é uma outra indicação. Pacientes que trabalham em lugares muito insalubres e, de repente, precisa da lente de contato, né? É uma lente que sempre me perguntam na internet, pode usar com ceratocone? Não, gente. Eu já ia fazer esta pergunta, doutora, se servia você ceratocone. Então, toda lente de contato, a gente... existem lentes de contato terapêuticas, existem lentes de contato para o paciente que tem o olho seco, existem lentes com finalidades diferentes, né? Mas de uma forma geral, quando a gente está usando com uma finalidade ótica, a gente sempre vai pressupor um olho saudável, né? Então, a ortoceratologia não é diferente disso. A gente precisa de uma avaliação oftalmológica, a gente precisa de um olho saudável, a gente precisa que aquele grau esteja dentro do alcance que aquela lente permite, né? Então, não é qualquer grau. Então, às vezes o paciente chega, eu tenho -3, eu tenho -20 de miopia, eu posso usar a ortoceratologia? Não, gente, não dá, porque não é uma mágica, né? Seria ótimo, mas quem sabe no futuro, mas jamais não, Não, a gente precisa de olhos saudáveis, de pacientes motivados, né? De seguir essas orientações todas. Tô fazendo uma pesca aqui, gente, vendo se eu esqueci de perguntar alguma coisa à doutora, porque a gente tem que aproveitar muito, né? Porque não é todo dia que a gente tem uma médica aqui, igual a doutora Carolina Daltro, então a gente precisa realmente saber de tudo, pesquisar tudo. E ainda tem a novidade que eu falei pra vocês, que além de tudo, ela é ainda escritora. E escritora de que tema? Quero que você fale sobre isso também, doutora. Então, esse é meu livro, né? As Lentes Mágicas, mostrar aqui para vocês. Tá disponível no site da editora Pé de Pitanga, para quem quiser adquirir. No meu Instagram também, depois a gente pode deixar aqui o link. Sim, também claro, consegue se falar diretamente comigo. Esse é um livro lindo, foi da editora Pé de Pitanga, as ilustrações de Marcela e Rebeca, tá bem bonito. Ó, minha paciente aqui, ó, o que ela faz? Jogadora de futebol, né? Você tem realmente inspirado numa paciente, então. Então, como é que surgiu a ideia desse livro, né? A ideia desse livrinho surgiu justamente pra a gente precisa levar esse conhecimento adiante, né? Então, quando eu me vi nas consultas, que eu explicava tudo isso para um pai, para uma mãe, a gente vai usar um óculos que vai controlar, vai tentar estabilizar o grau do seu filho. Ele já me olhava assim, como assim, doutora? Eu falava, não, mas tem também uma opção aqui. Se a gente quiser, a gente pode botar uma lente que a gente vai usar de noite, e lá vai acordar, e não vai usar óculos durante o dia, nem lente de contato. Aí a pessoa já ia assim, direitando assim. Acho que eu vou correr dessa oftalmologista. Então, meu Deus do céu. A gente precisa ter esse trabalho, que pra gente não é um trabalho, mas assim, a gente precisa levar esse conhecimento adiante. Então, é um livro que ele é pro público infantil, né, para todas as idades. É um livro que ele tem uma mensagem ali para a família. Então, a nossa personagem, que é Mariana, dando um pouquinho de spoiler aqui, ela é uma jogadora de futebol, então ela tem uma dificuldade em jogar o futebol com a miopia, né? E Mariana, ela usa as lentes, no final, ela usa as lentes de ortoceratologia, né? É um nome difícil, então várias vezes quando eu falava nos pacientes, tem muitas cenas aqui do livro que me remete muito ao meu dia a dia do consultório, entendeu? Então, quando a gente pergunta, mas quem deu esse celular? Não, esse celular quem deu foi o avô, eu já cansei de dizer, os avós sempre levam a culpa. Às vezes eles nem têm a culpa. Não, doutora, mas tem alguns que dão culpados mesmo, né? Lá em casa a gente tem um exemplo. Aí, tá vendo? A minha mãe com a neta, o pai tinha dito não, minha mãe não sabia. E depois, simplesmente deu. E quando a gente já soube, já era, né? Já tava. E aí, como é que você toma um presente que a avó deu? Então, aí... Então, tem casos que é verdade. Tem casos que os pais mesmo que, pela falta de tempo, porque não querem dar tanta atenção como deveria dar uma criança. Mas, às vezes, tem vovô e vovó que dá, assim, então, esses presentes. É um livro que ele remonta muito, assim, as situações do consultório mesmo, né? Então, quando a gente começa a falar, a gente vai usar lente de ortoceratologia. Não tem um paciente que vire pra mim e diz assim, o que, doutora? Que orto o quê? Então, assim... Ficou essa brincadeira que tem aqui no livrinho, é interessante, que tem uma parte onde a menina fala justamente isso, essa cena aqui. Então, assim, orto o quê? Isso aqui é todo dia. Como é que fala? Às vezes eles dizem assim, a lente de dormir.
Não, a lente de dormir, doutora. Aquela que dorme, eu vou querer aquela que dorme. Entendeu? Fica Então, mais fácil fica pra mais lembrar, ainda fácil mais pra criança pra falar, né? Realmente, é verdade. E o livro surgiu com essa ideia mesmo, de levar esse conhecimento aí adiante. A gente fez o lançamento no ano passado. Sim, E foi... ano passado. Foi bem, ótimo aí. Bem. Então, ele está disponível nas suas redes sociais, né? Isso. E no site da editora Pé de Pitanga. Pronto. A gente, nos outros episódios aqui do programa, a gente vai estar sempre fazendo propaganda dele, porque é muito interessante, né? Então, assim, eu acho que essa coisa do lúdico da criança, ela termina até absorvendo melhor os tratamentos que ela vai fazer, né? Com certeza. Muito interessante. Agrega, né? Agrega. Exatamente. Doutora, eu não sei se tem mais alguma coisa assim que a gente possa levar para o público que está ouvindo. Claro que a gente sabe que tantos colegas da senhora vão ouvir como médico, mas como o pessoal do ramo óptico e como o pessoal em geral, porque visão, ele é um dos sentidos muito importante, né? Então, eu acho que as pessoas têm que realmente cuidar. Eu acho que algumas vezes não são tão bem cuidadas, porque eu vejo pai e mãe, por exemplo, cuidando de proteger a pele da criança. E o olhinho, ele também está exposto à mesma radiação, né? Então, assim, além desses cuidados todos que você falou, eu queria que você falasse um pouquinho também para o pai e para a mãe também pensar nisso, não só o protetor solar da pele, mas os protetores solar dos olhos que existe, né? Com óculos, lente de contato, etc. Me fala um pouquinho disso. Dá um recado para os papais, para as mamães cuidarem dessa parte também. Se eu pudesse dar um único recado para o pai e para a mãe de todas as crianças, não deixem de levar o seu filho ao oftalmologista. Pelo menos uma vez. Vou até olhar para essa câmera aqui, não é isso? Isso, doutora, então, deu um recado. Exatamente. Se eu tivesse que dar um único recado para todo pai e para toda mãe, não deixe de levar o seu filho regularmente ao oftalmologista. Esse, pela visão, é o maior cuidado que você pode ter para o seu filho. Então, você tem um médico em que você confia, ele vai conseguir lhe orientar o que fazer, qual a melhor alternativa para aquela criança, como prevenir, como tratar, como cuidar da saúde ocular. Verdade. Existe uma lente que se chama fotossensível, né? Então, essas lentes também é bom para as crianças, assim, você gosta? Qual a sua opinião sobre as lentes fotossensíveis? As lentes fotossensíveis, elas escurecem quando estão no sol, né? Isso. E clareiam no ambiente. Eu acho que elas vêm a somar, é mais uma ferramenta que a gente tem disponível no mercado. Tem muita gente que gosta. Eu sempre pergunto o que aquela criança faz de atividade. O tratamento se chama de tratamento fotocromático, né? Existem os nomes comerciais de cada fabricante, mas normalmente na minha receita sai lá, tratamento fotocromático, eu peço para ele avaliar tratamento fotocromático, né? Eu sempre gosto de perguntar, olha, se informa na ótica sobre o tempo que aquela lente leva para clarear. Então, assim, não é raro a gente ter no consultório o paciente que às vezes ele usou e depois ele não gosta tanto porque ele escolheu uma lente que doutora, fica escuro quando eu vou lá fora, mas quando eu volto aqui dentro, eu já queria que fosse mais rápido e ele ainda escurece. Então eu sempre pergunto se aquela criança já usou, se já faz uso e gosta, a gente mantém. Tem toda uma discussão. Isso não é a mesma coisa que o filtro da luz azul, né? Sim. São coisas diferentes, tem muita gente que confunde, então a gente esclarece isso. Tem algumas controvérsias, mas eu acho que também assim, não é algo que vai causar nenhum malefício, de forma alguma. Eu acho que veio pra somar, entendeu? Não é algo que está sempre presente nos meus receituários, eu confesso a você. Eu acho que o antirreflexo, eu acho que ele é até mais importante, porque acaba que o paciente se pergunta, e precisa botar isso, e mais aquilo outro e tal. E normalmente é uma orientação que você dá mais individualizada para cada família, mas eu acho que é algo mais. E pode ser usado em criança. A pessoa pode usar 2 óculos também, né? Pode. Ou deixar só aquele solarzinho para quando ele for para praia e deixar realmente o claro, né? Mas é bom saber que também ainda existe esse fotossensível. E você falou um pouco do filtro de luz azul. Me fala mais um pouquinho dele também, porque eu vejo que tá um sucesso. Eu vejo muita gente falando. Tem, como você falou, vários fabricantes maravilhosos. Falando também, né, dessa lente, tendo essa lente no mercado. Eu gosto mais do filtro de luz azul para adolescentes. Para criança,
Isso é bem controverso, até porque essas crianças... Você tá falando do filtro da luz azul, não é isso? Para proteger celular, tela, né? Normalmente eu não coloco para crianças, não, porque eu já peço para eles ficarem meio longe da tela. Senão seria contraditório. Você tá dizendo, eu vou te proteger da tela. Não, exatamente. Tem que ser, ficaria contraditório. É verdade. Eu prescrevo mais para adolescentes e adultos. E adultos, porque tem adultos que não tem jeito de correr, que ele trabalha ali em frente a uma tela há muito tempo. Então, é exatamente ao contrário da criança. Ele não tem para onde correr, né? Ele não tem que ir lá fora, ele tá ali, não tem jeito, é o trabalho dele. Então, realmente é interessante, mas para E lembrar que o filtro da luz azul, ele é diferente do filtro de luz UV, que é a luz ultravioleta, né? São coisas diferentes. Sim. Então, às vezes, o paciente, ele confunde. E aí, para botar o que no óculos? Às vezes, se você dá muita informação, então... muitas vezes eu acabo direcionando mesmo, sabe? Então, no óculos, vamos colocar aqui só um antirreflexo. Observe qual antirreflexo você vai colocar. Entendeu? Que eu acho melhor por isso e aquilo, né? O filtro da luz ultravioleta já é mais controverso, porque a gente já sabe que a luz ultravioleta para criança desempenha um papel de proteção, né? Quando a gente está falando lá daquele mecanismo do crescimento ocular. Então, é um pouquinho controverso isso ainda. Uhum. Doutora, o papo tá ótimo por mim, nem terminaria, mas tem mais algum recado que você queira dar? Eu tenho um presente também que eu vou te dar no final. Eu também quero falar de uma empresa que nos patrocina, que é a Evolua, tá? A Evolua, ela cuida das redes sociais de médico, ela cuida de site, na verdade, ela é uma agência de marketing digital de tudo, mas ela ficou com um carinho muito grande com o médico, com visão, com ótica, né? Então, a Evolua é um dos nossos patrocinadores e, além de falar da Evolua, dos patrocinadores, eu tenho esse presentinho que eu quero te dar, um mimo, tá? Daqui do programa, que todo mundo que vem aqui, né, se ele seja usuário de óculos, de lente de contato, como a senhora, não importa. Mas é um mimo para lembrar realmente do podcast do Café com Lentes, para lembrar, né, desse mundo de lentes, seja ele de contato, seja ele de óculos, né, e tudo. Ah, meu Deus. Gente, arrasou, viu? Já vai estar no meu jaleco, hein, gente? Dá pra ver na câmera que é bem pequenininho, gente. É um óculos, um bottom. Peraí, deixa eu mostrar daqui. Acho que na caixinha fica melhor pra mostrar, doutora. Na caixinha. Que ele é pequenininho, gente, mas ela falou do jaleco. Vai ficar lindo no branco, né? Adriana, obrigada. Agradecer mais uma vez aí pra vocês. Agradecer o convite, agradecer aí a Evolua, todos aqui presentes. Acho que foi um prazer, foi ótimo falar disso aí, é uma coisa que me traz, me deixa muito gratificada. Também trouxe um exemplar do livro para você. Eu também vou autografar. Presente, gente, tá vendo? Que bom. Vou autografar para você e queria deixar só o agradecimento a todo mundo, a todos os meus pacientes, a todos aqueles que me escutam, dizer que eu sou sempre acessível nas minhas redes sociais. Nem sempre a gente consegue estar ali da forma que a gente gostaria, né? Mas eu sempre procuro responder, me manda uma mensagem no privado, se tiver alguma dúvida. É isso aí. Não, e eu sei bem disso, viu, gente? Deixa eu contar aqui uma fofoquinha. Eu tenho uma amiga, e aí ela... Assim, essa amiga é milionária, até avião tem e tal, toda chiqueima, né? Aí ela foi indicada para a doutora Carolina Dalto. Aí fez. Aí depois a gente se encontrou de noite para jantar. Ela, Adriana, não te conto. Fui numa médica. Mas a médica era tão fofa, tão legal, que até o celular dela ela me deu. E ela disse que vai cuidar dos meus olhos, porque não sei o quê. Eu falei, aonde foi? Ela, em tal lugar. Eu falei, como é o nome da médica? Aí ela falou, Carolina Daltro. Ela, eu falei, eu conheço, eu sei, é bem assim. Então, gente, ela não tá mentindo, não. Ela é assim com os pacientes dela mesmo, viu? Porque ela não sabia que a Lúcia era minha amiga e atendeu, e realmente foi um atendimento muito gostoso, que a paciente ficou encantada, né? Eu tento, assim, cada paciente que me dá, assim, o prazer de atender, eu tento ver como se fosse uma pessoa única, como se fosse eu ali entrando. O que eu gostaria? É claro que nem sempre a gente está no melhor dos mundos, né? As circunstâncias, mas eu acho que a gente só tem que agradecer e fazer o melhor que a gente pode dentro do que a gente tem, né? Então,
Às vezes a gente atende pacientes como hoje de manhã, tive pacientes com ceratocone bem grave. Então, e aí você divide a responsabilidade, você conversa. Então, é fazer o melhor dentro das possibilidades que a gente tem. Aham. E onde te achar, doutora? Você quer deixar telefone de contato ou o nome das redes sociais? Depois também no link lá do canal eu vou colocar, porque o podcast ele tanto tá nas plataformas de áudio, como também tá no canal do YouTube, mas dentro do Brígida Academy, né? Que é exatamente tudo sobre visão. Então, ou vai logo direto pro podcast nas plataformas de áudio, ou no YouTube dentro do Brígida Academy. Então, eu vou deixar realmente os contatos lá. Mas agora, para quem tá ouvindo só, me fala sobre seus contatos, onde te encontrar. Então, na minha rede social, vocês me acham lá no Instagram, é doutora Carolina Daltro Oftalmo, é bem fácil. Lá tem todos os locais onde eu atendo. Atualmente, eu estou atendendo na Oftalmoclin, né? Tanto na unidade de Vilas quanto na unidade dos Barris. Atendo também no DEORC, tanto na unidade do Hospital da Bahia quanto na unidade do Itaigara. Atendo também na Alfavista, né? Que é uma clínica lá em Alphaville. Acho que só tá bom, né? Tá ótimo, porque acho que tá até... não tem como a pessoa dizer que não encontra. Cada ponto da cidade de Salvador, até em Lauro, né? Então, cada ponto da cidade, onde você morar, doutora Carolina tem um lugar que vai te atender pertinho. E qualquer dificuldade, manda uma mensagem que a gente ajusta. Uhum. E lembrando que lá nas redes sociais dela também tem um acesso ao livro, viu? Papai e mamãe, eu acho que dá esse livro para sua criança, ele vai entender muito mais coisas. Vamos amar. Vai. Ali eu falo bem direitinho. Uhum. E a gente consegue, assim, com o livro conversar. É um momento também de entrosamento ali, né? Onde você para ler um livro, de repente, olha como é legal. Quanto tempo tem que eu não li um livro para meu filho, né? Para minha filha? Porque realmente com essa era digital vai ficando tudo muito mais difícil, né? E eu vou dizer uma coisa, doutora, eu vou incentivar, eu que ando nesses dois mundos, né? Tanto na oftalmologia como em ótica, né? Então, assim, eu vou incentivar muito para que as óticas tenham um livro desse, porque a criança tá ali esperando, ela já tá entendendo também, viu? Algumas têm. Algumas têm. Que bom, então já tem gente antenado. Já tem. E já conhecendo o seu livro. Doutora, no mais, foi um prazer, assim, muito, muito, muito. Você sabe que a gente se conheceu há pouco tempo, mas já foi uma amizade que nasceu grande, porque eu tô na oftalmologia há quase 30 anos visitando, então tem muitos médicos que eu acompanho na residência. Só que a doutora foi ao contrário. Na residência dela, eu não tava na oftalmologia, eu fiquei alguns anos longe. Então, quando eu voltei, e eu fiquei ainda mais outro tempo longe também, fiquei na Paraíba, e quando eu voltei, eu tive o prazer de conhecer a doutora, e já ficamos amigas. A gente tem outras amigas em comum, como Karina Loyola, que também é escritora, um dia desse eu chamar ela para vir também aqui, né? Então, a gente também descobriu vários amigos em comuns, várias pessoas, e é muito bacana. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a vocês e estou à disposição. Bom, obrigada.